Jornalistas, nós vamos saber mais um pouco sobre a Palestina. Oh, com certeza. É isso aí. Daqui a pouco a gente passa Mostra as notícias. Uma vez estou eu aqui, ó. Já virei freguesa da Embaixada da Palestina. Estou aqui com ele, senhor embaixador, que também é jornalista, né? Ele contou esse segredo para nós, gente. Hoje a gente está aqui numa confraternização com 20 colegas jornalistas, né? Ele também é um colega jornalista, ele vai dizer um pouquinho para nós aqui sobre o motivo dessa reunião e dessa confraternização com os colegas jornalistas. Bom, boa noite. É um prazer sempre estar com nossos irmãos e nossos colegas jornalistas brasileiros em um momento tão especial que atravessa a questão palestina, tanto a nível local como a nível regional e internacional. Sempre tem sido o nosso problema, um problema de comunicação, falta de informação. Então é um motivo para informar, é uma informação assim de primeira mão com nossos amigos e dizer que a Palestina ainda está aguardando justiça, que a Palestina não perde a esperança de que um dia vai ter, um dia muito próximo, se Deus quiser, vai ter sua independência, sua soberania e seu Estado. Palestina livre, né? Se Deus quiser, sim. Tá bom, mais tarde eu volto mostrando mais detalhes deste encontro. Por isso nós condenamos aquela atitude de Israel a partir de 1948, quando destrói mais de 560 povoados palestinos que pertencem sim à terra palestina, pertencem realmente a toda a humanidade. Estamos falando de 10 mil anos de existência, onde passaram muitas nações e onde houve muitas civilizações intercederam naquela área. Jerusalém é capital do monoteísmo desde o ponto de vista de fé e é capital, a parte oriental, capital de Palestina. Tá, né? Continuando o jantar da Palestina, em confraternização ao povo palestino, e eu estou aqui, ó, com o senhor embaixador do Marrocos, o senhor Nabil. Nabil, sim. O senhor fala para mim o que o senhor achou desse jantar com jornalista, qual a sua posição relacionada ao tema da noite? Sim. Primeiro, boa noite. Sempre é um prazer, né, de estar com você. Foi uma oportunidade muito boa para confraternizar, para discutir de uma maneira muito aberta com os nossos amigos brasileiros, jornalistas, sobre um assunto muito importante para a comunidade árabe e para a comunidade internacional, de uma maneira global, a saber o processo de paz no Oriente Médio, o Estatuto da Cidade Sagrada, das três religiões monoteístas, Al-Quds, Jerusalém, monoteístas, quer dizer, sagrada para o judaísmo, o cristianismo e o islã. E foi uma oportunidade para nós de destacar a postura sempre legalista, sempre apega ao direito internacional que o Brasil sempre adotou diante desse conflito. E saudamos também o fato de como a imprensa brasileira e a opinião pública desse querido país, desse querido Brasil, assumiu e pautou essa questão na agenda, e hoje em dia todos os jornais, órgãos de imprensa brasileira estão tocando nesse assunto e destacando o fato que o Brasil terá todo o interesse de manter a mesma postura equidistante que sempre teve diante desse conflito e para manter o seu poder, a sua margem de manobra para encorajar os dois beligerantes a retomar o caminho da paz para chegar a uma paz duradoura e definitiva nessa região. Só uma curiosidade, embaixador. A questão que fala-se muito no momento é a transferência da embaixada de Tel Aviv para Israel. Não seria melhor continuar como está, cada um nas suas
respectivas capitais? Isso mesmo, porque o processo de paz no Oriente Médio foi lançado em Oslo, há 25 anos atrás. E a questão de Jerusalém foi decidido naquela época que o estatuto final ia ser decidido pelo caminho das negociações entre palestinos e israelenses, para que Jerusalém fique como a capital para os dois países. Jerusalém Leste para os palestinos, para o Estado palestino, e Jerusalém Ocidental para o Estado israelense, para que os dois países vivem lado Eu aqui de novo e agora eu estou com ele, meu coleguinha Renato Souza, lá do Correio Brasileiro. A gente está aqui num jantar de confraternização da Embaixada da Palestina e eu quero saber do Renato, né, meu coleguinha jornalista, o que você achou, Renato, dessa confraternização? Eu achei interessante porque reuniu embaixadores de diversos países árabes, da Palestina, a gente teve embaixador da Jordânia, do Egito, Marrocos. Eu acho interessante porque eles estão se unindo em torno de uma questão diplomática e para passar uma mensagem conjunta, né? Mostrar que esses países estão unidos por uma política regional lá da região, desse conflito entre Israel e a Palestina, estão interessados nessa situação, estão se posicionando também, eu acho isso importante. Na verdade, eles estão se apoiando, né, se dando apoio, né, e chamando a atenção do nosso país também e de outras nações aí, né. É uma questão regional, mas que acaba implicando ali em todos os países em volta, e eles mostram que estão unidos para resolver isso. E o recado que eles deram foi importante, eles estão em busca da paz, não do conflito. Exatamente, né? E que haja paz, né, no mundo e principalmente Palestina livre, né? Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Renato, obrigada.